Primeiramente, Patrícia, prazer poder falar contigo. Obrigado por ter vindo aí e patrocinado, né, a gente. A gente sabe que a Mafre hoje é uma das grandes administradoras que a gente tem aqui dentro da XP, em parceira com a MAP, com a Avel. A ideia hoje é que a gente bater um papo, a gente entender um pouco mais da Mafre, falar um pouco mais da operação, das coisas que a gente trabalha no nosso dia a dia, mas também ouvir um pouco de vocês, um pouco como é a Mafre lá dentro, falar um pouco para a galera que está escutando a gente dos diferenciais, dos pontos importantes, das referências que a gente tem hoje ali com vocês trabalhando diretamente. Certo, Gustavo. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, quero agradecer a Avel aí, nossa parceira, pela oportunidade, né, de estar aqui nessa tarde falando um pouquinho da Mafre. Sou Patrícia, gerente da Mafre Consórcio do Rio Grande do Sul. A Mafre tem atuação aí no mercado, o Mafre Consórcio tem atuação no mercado desde 2012. Falando um pouquinho também para vocês aí dos nossos números, hoje a gente tem aí mais de 1000 contemplações mensais, né? A gente tem mais de 130 mil grupos administrados. A Mafre hoje ela também tem um NPS de 85%, que é a satisfação do nosso cliente, né? Isso. A gente tem essa preocupação, né, de realmente atender nosso cliente do início até o fim, todo o processo. E esse número comprova aí, né, a nossa operação, a nossa dedicação ao nosso cliente, né? Então, trazendo esse número para a companhia. Show. Queria começar esse bate-papo, Patrícia, perguntando hoje, quando a gente fala no mercado de investimento, a gente fala de XP, e principalmente ali na Avel, a gente tem outras administradoras, mas a gente sabe que a Mafre é uma das melhores e a maior administradora que tem, e não é à toa que a gente tem números bem expressivos. A Avel ficou agora em primeiro lugar no ranking, né, quando a gente fala de Brasil, mas eu queria que tu falasse um pouquinho para a galera que está escutando e que também depois esse vídeo vai ir para os outros assessores, quais são os diferenciais hoje que a Mafre tem. A gente sabe que tem o upgrade, a gente sabe que tem o upgrade de 100%, o upgrade de 33%, então queria que tocasse um pouco nesses pontos, porque acho que é bem relevante, bem importante para a galera entender e saber mesmo como funciona, né, a Mafre por dentro. Sim, a Mafre hoje ela tem produtos exclusivos, inclusive no mercado, né? A gente tem detalhes do nosso produto também diferenciado no mercado. Então, como tu bem citou, o upgrade é um diferencial da Mafre Consórcio. Hoje nossos grupos, eles aí têm 33% e até 100%. O que é o upgrade, basicamente, né? O cliente, ele adquire um crédito menor nesse primeiro momento que faça sentido para ele, né? Financeiramente falando, na parcela, até mesmo talvez no lance futuro. Quando ele contempla essa carta, ele já pode aumentar esse crédito, né? Exato. Então ele tem um poder de compra ali maior, né? E podendo fazer um planejamento de fato para que isso se concretize lá na frente, né? Sim, então, até te cortando, Paty, quando a gente vai nas reuniões hoje com os nossos clientes, a gente senta ali para apresentar o upgrade. O que é o comum? É a meia parcela, né? A gente está acostumado com a meia parcela hoje no mercado, enquanto chega, apresenta o upgrade de fato para o nosso cliente, é algo diferente. O cliente ele não entende. Então, para o cliente que quer comprar um bem planejado lá na frente, pô, pensa que legal, ele paga uma parcela menor, ele dá o lance sobre um crédito menor e depois ele pode escolher o valor que ele quer de upgrade, pegando sobre o valor do crédito que ele contratou. Então, é um puto diferencial, um produto assim, quando a gente traz para as reuniões, a gente gosta de dizer, né, quase uma boleta certa. Exatamente, como tu bem colocou, é opcional também, né? Então tu não está como é que eu posso dizer, impondo isso no cliente, Exato. né? Ele pode ter, né, essa dinâmica de aumentar aquele crédito, fazer parcialmente, então ele consegue decidir isso no momento adequado, né? Exatamente. Hoje, quando a gente pega os assessores, né, eu sempre gosto de falar, pelo menos na Avel, dentro da nossa operação, o nosso primeiro cliente é o assessor de fato. Quando a gente apresenta para o assessor a maneira correta de trabalhar o upgrade, os diferenciais que tem, porque a gente sabe que cada grupo tem sua característica, né? Então, quando a gente coloca ali o upgrade, o assessor ele entende como funciona a plataforma, ele leva para o cliente, gente, juro para vocês, 60%, 70% às vezes é o trabalho do assessor só entender o produto. Então, é meio caminho andado. Outro ponto que a gente também gosta de relevar nas nossas reuniões, Paty, e principalmente com os nossos assessores, com os nossos clientes que estão ali na ponta, é o lance que está fácil. Eu queria que tu falasse um pouquinho também de como funciona, né? Tem muita gente que não entende como é e não tem nem noção ainda do que funciona o lance que está fácil, né? Que é uma outra ferramenta dentro das tantas que a Mafre tem. Exatamente. O que está fácil hoje na Mafre
é uma possibilidade do cliente usar um bem, seja o automóvel, o imóvel dele, a avaliação desse bem como lance, né? Isso. Então isso ajuda e flexibiliza esse lance para o cliente. Sim. Né? Então o bem dele vale um valor X, ele consegue usar isso na oferta de lance nas cartas da Mafra, exatamente. Não são todas as administradoras que a gente sabe que tem isso, né, Mafra? Isso né, exatamente, é outro diferencial disso. Então, mais um produto que a gente sabe, mais uma ferramenta que tem dentro da Mafra, que é, imagina, ter o lance que está fácil ali para poder auxiliar. Às vezes o cliente, quando faz a simulação no próprio simulador, a gente fala, pô, só isso que eu vou precisar para dar de lance para contemplar a carta de crédito. Exatamente. Exatamente, porque daí isso ajuda muito ali a potencializar o lance e não descapitalizar o cliente, que é o principal objetivo. E, Paty, acho que é bom também tu ressaltar que vale tanto para carro quanto para imóvel, né? Sim, exatamente. Tanto o carro que o cliente já possui, que hoje, né, a maioria dos clientes vão fazer o consórcio com uma intenção de trocar o carro, né, enfim, então ele pode usar o próprio carro, e no imóvel também. Show, legal. Outra coisa que eu queria pontuar também, Paty, que quando a gente se depara com os clientes nas nossas reuniões, simplesmente os clientes com ticket bem elevado, a gente traz para os clientes a importância de não se descapitalizar, né? Manter o dinheiro dele aplicado, aumentar o dividendo dele, a posição dele, utilizando a ferramenta do consórcio para fazer a construção, reforma, título. Então, queria que também tu pontuasse um pouco disso, falasse que no consórcio, né, dá para a gente utilizar essa ferramenta também para construir, reformar, enfim. Exatamente. Até falo que é o casamento perfeito, né? Essa parceria. Porque hoje vocês têm ali, né, o cliente, a carteira de investimento do cliente, então vocês sabem a capacidade de compra desse cliente, a realidade financeira dele, né? Vocês conseguem adaptar o consórcio dentro dessa realidade, então justamente blindando o patrimônio dele, né, evitando uma descapitalização, né, de patrimônio, e ele conseguindo realizar esses sonhos objetivos, planejamentos, né, enfim, e como tu bem comentou, até o aumento do patrimônio, né, porque hoje tu pode estar numa realidade que tu ainda não consegue dar aquele passo, e com o consórcio tu consegue dar esse passo mais rápido do que, né, se tu fosse se descapitalizar ou fazer um financiamento. Exato, tu acaba mantendo o recurso do cliente aplicado e utiliza a ferramenta do consórcio. Porque se tu for olhar, se tu for fazer um empréstimo, for fazer um financiamento pessoal, ele sabe que a taxa vai estar lá elevada, né? Quando tu vai para o consórcio, tu coloca ali uma taxa administrativa, vamos botar um exemplo, de 20%, mais um fundo de reserva de 2%, e se ele for fazer a conta diluindo nas parcelas, pô, ele vai ter uma taxa administrativa anual de 1,30, 1,50, 1,60, e mensal chega a ser risório, né, quando a gente traz para os clientes. Outro ponto que a gente também gosta de falar, principalmente dentro da Avel, é que a capacidade da Mafra que tem de atender a gente em todos os pontos, né? Então, eu como estou ali na linha de frente, a gente hoje dentro da XP, a gente montou, pelo menos dentro da Avel, a gente montou toda uma estrutura. Né? Quando a gente monta a estrutura, a gente olha os números da gente lá, pô, a Avel top 1, a Avel ficou em primeiro lugar na Mafra. A gente tem uma esteira, gente, para vocês entenderem, a gente tem um assessor na ponta, e a gente entende que o assessor ele é o nosso primeiro cliente. Quando a gente apresenta o produto em treinamentos, em matinais, que a gente faz regularmente, depois dali o assessor ele leva para o cliente, ele traz a reunião. Hoje a gente tem uma equipe com 8 pessoas dentro, cada especialista atende um big time, cada big time tem no mínimo de 30 a 40 pessoas, então ele está do lado do cliente, então, pô, o cliente ficou com alguma dúvida ali direto com a Patrícia, que é uma assessora de investimento. Ele está ali, o assessor, de fato, na ponta para explicar como funciona o produto. Às vezes ele entra rápido numa reunião. Então a gente tem todo esse operacional por trás. Então o cliente ele fez a reunião, o assessor ele trouxe. A gente apresentou a proposta, ele gostou, trouxemos o upgrade, trouxemos toda a estrutura. Dali é feito toda uma janela, né? A gente tem a Patrícia, a gente tem um grupo onde a gente manda propostas, vocês aprovam, depois de aprova, a gente tem um outro grupo que a gente mantém um relacionamento. O legal é que agora a gente entrou numa fase, né, Paty? Como a gente tem muita esteira e muita gente dentro dos nossos grupos, começou a contemplar muito. Então, também é um ponto legal de vocês falarem.
a gente tem alguns grupos de referência, né? A gente tem o 50-35, tem o 50-40, que a gente está contemplando 6, 7, 8 pessoas dentro dos meses ali. E a gente tem toda a estrutura. E o legal é que a gente estava comentando ali fora, né? Que a Avel, juntamente com a Mafra, é a única administradora que tem um grupo exclusivo, né, para o pós-contemplação. Exatamente. Isso é legal que hoje a Avel conseguiu acompanhar, né, todos os nossos processos, né? Tem aquela dúvida, para vender tudo fácil, tudo muito bonito, né? Mas vocês viram todo o processo com a gente, né? Tanto na nossa parte comercial, como a parte operacional. Toda a parte. E de fato o cliente, né, contemplar, pegar o seu bem, né? Então isso é muito legal. Hoje, como tu bem comentou, a gente tem o grupo ali para dar essa atenção, essa agilidade. Como eu iniciei falando, não é à toa que a gente tem um NPS de 85%, porque realmente a gente entrega, né, aquilo que a gente promete, aquilo que a gente também comenta da análise personalizada. Vocês conseguiram perceber que de fato a gente tem uma análise personalizada. A gente olha para o cliente, né? Exato. Para de fato entender essa realidade e adequar, claro, dentro da normatização do consórcio, né? Outro ponto bem importante, Paty, que a gente, muitos dos clientes não sabem, também muitos dos assessores também não sabem, sobre o uso do FGTS. Se tu pudesse falar um pouquinho, principalmente como é e dentro da Mafra, como funciona, né? Exatamente. Inclusive, a gente já fez muitas cartas por causa do uso do FGTS, né? Cartas, porque o cliente hoje, a maioria, ele acha que o FGTS é só no financiamento, né? É um dinheiro parado que tá lá, né, Mafra? Exato. Então, no consórcio, né, o FGTS ele pode ser usado. Aqui na Mafra também não tem limitador, então se o cliente e o imóvel que ele vai comprar está dentro das regras do fundo de garantia, ele pode usar sem problema nenhum. Então isso ajuda também na hora do lance, né? Ajuda a usar aquele dinheiro, porque a gente até teve algumas negociações nesse sentido. Tô com o FGTS parado lá, a gente sabe que não rentabiliza quase nada, só que vou fazer um financiamento para usar também não, né? Não dá, né? Não dá. Então é uma oportunidade também do cliente usar e até mesmo aumentar patrimônio. Agora eu não preciso comprar algo, mas é uma oportunidade de aumentar um patrimônio, alugar um imóvel, fazer renda, né? Outras vias de ganho. Show, é isso aí. O índice, Paty, a gente sabe que hoje o consórcio ele tem o reajuste do INCC, Índice Nacional de Construção Civil. Como a Mafra está há mais de 30 anos no mercado, empresa de capital aberto, queria que tu falasse um pouquinho do índice do INCC, qual foi os últimos, se a gente pegar os últimos 3, 4, 5 anos, a gente sabe que o ano de 2023 agora foi de 3,37%. Quais são as projeções que a gente entende aí sobre o índice nos próximos meses? Isso, nas cartas de imóvel, né, como bem colocou, é pelo INCC, né, Índice Nacional da Construção Civil. O último ano foi nessa média de 3,20, 3,27. A expectativa do mercado é manter isso mesmo, né? Já faz algum tempo que a gente está conseguindo 4, 3, né? Enfim, na pandemia que teve um salto bem significativo, né? Mas agora já está estabilizando. Já baixou, né? Mas o índice, ele é importante porque valoriza o bem do cliente, né? Então, uma vez por ano, a carta dele vai rentabilizar, então ele não perde o poder de compra, isso é muito importante. Como o consórcio também é um planejamento, hoje tu pensa, né, num imóvel, só que a gente sabe que daqui a 1 ano, 2 anos, já muda essa realidade. Então o índice ele é muito importante, né? E no consórcio também, quanto mais o cliente paga, né? Se o cliente acha ruim, né? Sim. Pagar, demorar para contemplar, mas na verdade quanto mais passa o tempo, mais barato fica para ele. Por quê? Porque a carta dele vai reajustando e o pagamento dele final é menor do que, de fato, o crédito que ele acabou pegando e usufruindo. E, Paty, qual a perspectiva que a gente tem agora dentro da Mafra para 2025, sabendo que hoje o que representa o consórcio dentro da XP e chegou para ficar, né? Com certeza, chegou para ficar essa parceria. O mercado de consórcio, ele cada vez mais está mais aquecido, né? Então, ano passado já foi mais de 300 bi, né, movimentado no país. Então, a expectativa do mercado continuar nessa crescente, né? E o consórcio também é um produto que, quando ele entra na vida do brasileiro, do cliente, ele também fica, né? Porque muda a vida, né, Paty? Exatamente, porque o cliente já conhece, já fez, sabe que funciona. Então, ele indicar, fazer outras vezes, né? Isso aumenta muito, né? Porque vai entendendo, vai conhecendo, né, o produto, vai fazendo sentido na vida dele. Sim, e se a gente pega todos os escritórios, Paty, o que tu traz hoje de diferente, tu acha que ali na ponta a Mafra está trabalhando de fato, está sendo um grande diferencial para...
poder trazer para o pessoal. Como a gente comentou, né, todos os nossos diferenciais, nossos produtos exclusivos, a gente tem outros produtos exclusivos que, né, a gente nem conseguiu citar devido ao tempo, mas também esse nosso atendimento, né? Então, sim, a gente está sempre, de fato, junto, auxiliando vocês, acompanhando, como tu bem colocou. Nosso primeiro cliente é o assessor, né? O assessor, de então, fato. Criar essa conexão. Então, acho que isso é muito forte nosso, né? Sim. A gente consegue se conectar muito bem com os nossos parceiros, no caso de vocês, com os nossos assessores. Isso vai trazendo essa confiança, então automaticamente as coisas vão acontecendo, né? Sim. Vão dominando mais os nossos diferenciais, os nossos produtos, né? E como a gente comentou também, e de fato, vocês vão, né? O parceiro vai percebendo que o cliente consegue ser atendido, né? Tem lá o pós-contemplação, pós-venda, então tudo e de fato funciona e roda, né? Então isso é o nosso grande diferencial, o nosso atendimento. Tem um ponto bem importante, Paty, até para a gente encerrar. A gente estava esquecendo de falar do Grupo MCA, para quem é investidor, que é um puta do diferencial. Tanto a parte do investidor, que a gente tem aqui hoje bastante investidores aqui, assessores, quanto a outra parte também de quem compra, né? Exatamente. O MCA, né, que é o nosso produto de modalidade de contemplação acelerada, é um outro produto exclusivo da MAF. É um produto que já está na companhia há quase 5 anos, né? Hoje a gente está rodando aí Grupo 77, né, em automóvel. Então ele tem 2 vias, né? Então a gente tem a via do comprador, aquele cliente que está com um pouco mais de pressa, né, para buscar o crédito, não tem lance ou não tem tanto recurso para disponibilizar nesse primeiro momento. As pessoas nem acreditam, né, Paty? Contempla em 4 meses, tem que precisar dar lance. Exatamente, 4 meses no máximo está contemplado, só pelo sorteio. E o outro viés que faz total sentido também para o público de vocês é o investidor, né? Então o investidor, ele traz esse recurso e recebe uma rentabilidade pré-fixada aí de 15% ao ano, que é fantástica também no mercado. Vale ressaltar que também o grupo, o MCA, ele tem um limitador de 30 mil, né? Então a gente não pode ultrapassar esses valores. Então se um cliente ele quer comprar um carro de 30, 60, 90, 120, só multiplicar. Então para aquele cliente na ponta de fato que quer comprar um bem, né, tem de imóvel também, né, mas a gente sabe que de carro é o que mais sai hoje. Então, para aquele cliente que quer comprar, não quer dar lance, quer manter capital, acho que é o melhor caminho. Acho que o nosso tempo encerrou. Certo, então. Quero agradecer a presença de vocês, a presença da MAF. A gente sabe que o ano agora de 2025, a nossa janela começa agora, né, Paty? Sim. Até o ano que vem. Então, a tendência é que a gente faça mais negócios, que a gente incomode ainda mais vocês, que espero que ano que vem a gente volte e seja o top 1. Vai ser um prazer poder te receber lá dentro do escritório novamente para aquele café gostoso, com aquele troféu que foi uma honra, né, para a gente na Avel ter e quero ter de novo ano que vem.